Por 3 dias e 3 noites, Kael cavalgou incansavelmente sob o silêncio opressor das montanhas do sul. O mundo ao seu redor parecia estar morrendo lentamente. O vento gelado, que chicoteava seu rosto, trazia consigo sussurros de tempos antigos, vozes perdidas que falavam de glória e desgraça. Acima dele, o céu era um mar de nuvens vermelhas, como se o próprio firmamento sangrasse, observando cada passo hesitante do cavaleiro solitário. A cada légua percorrida, o frio se intensificava, não apenas na temperatura, mas na alma. As árvores antes vivas, agora eram esqueletos negros e retorcidos, morrendo em pé, como sentinelas de um reino esquecido. A própria terra exalava um odor acre, o cheiro inconfundível do medo, um fedor que se agarrava às roupas e à pele, prometendo desolação. Kael sentia o peso da sua missão em cada fibra do seu ser. Ele não era mais apenas um cavaleiro, era um mensageiro do destino, cavalgando em direção ao coração de um pesadelo. A paisagem desolada era um espelho da tormenta que crescia dentro dele. As histórias que ouvira sobre Vaeltar agora ganhavam vida, e a realidade era muito mais sombria do que qualquer conto poderia descrever. O silêncio era quebrado apenas pelo trote de seu cavalo e pelas batidas ansiosas de seu próprio coração. Vaeltar. O nome ecoava em sua mente como uma maldição. Não era apenas um lugar no mapa, uma ruína a ser explorada. Era uma cicatriz profunda na face do mundo, uma ferida aberta que nunca cicatrizou. As lendas contavam que ali, há 1000 anos, os próprios deuses travaram sua batalha final contra a escuridão primordial, uma entidade de puro caos e aniquilação. E embora tivessem vencido, a vitória teve um preço terrível. O sangue dos celestes, derramado em fúria e sacrifício, manchou o solo para sempre, envenenando a terra e amaldiçoando-a com uma tristeza eterna. Kael sabia com uma certeza que lhe gelava os ossos que nenhum homem deveria pisar naquele solo sagrado e profanado sozinho. A solidão ali era uma sentença de morte, mas a profecia o chamava, um sussurro insistente em sua alma, um chamado que ele não podia ignorar. O peso do destino, ele agora compreendia, não permite descanso aos escolhidos. Era um fardo, uma honra e uma maldição, tudo ao mesmo tempo. Ele era uma peça em um jogo cósmico, e seu caminho o levara diretamente para o epicentro da dor do mundo, para as ruínas onde deuses haviam caído e onde a escuridão ainda dormia. No coração pulsante e sombrio de Vaeltar, ele finalmente encontrou o que procurava, os restos de um templo esquecido pelo tempo. Colunas maciças, partidas ao meio, como ossos quebrados, erguiam-se em direção a um céu que se recusava a lhes dar luz. Símbolos antigos, gravados nas pedras erodidas pelo vento e pela dor, brilhavam fracamente com uma energia residual, contando histórias de um poder há muito perdido. O ar era denso, pesado, quase espiritual, como se as preces e os gritos de milênios ainda estivessem suspensos ali. A luz do sol, fraca e pálida, mal conseguia penetrar a mortalha de nuvens e a aura opressiva do lugar, deixando o chão mergulhado em sombras perpétuas. No centro exato do templo, sobre um altar de obsidiana negra, repousava um relicário. Não era de ouro nem de prata, mas de um metal escuro e desconhecido, envolto em correntes negras que pareciam vivas. E o relicário pulsava, um batimento lento e constante, como um coração adormecido. Foi então que Kael ouviu a voz, não com seus ouvidos, mas em um lugar muito mais profundo. Uma voz que ressoou diretamente em sua alma, fria e antiga. Tu que carregas a marca do fogo e da sombra, por que resistes ao que és? A voz era um sussurro sedutor e aterrorizante, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Kael recuou instintivamente, uma mão sobre o cabo de sua espada, a outra sobre o peito, que ardia como se estivesse em chamas.
Uma dor aguda e familiar o atingiu, e ele olhou para seu braço. Uma cicatriz esquecida, quase invisível até aquele momento, começou a brilhar com uma luz carmesim. Era a mesma marca que Lizara havia tocado com tanta reverência no dia em que ele fez seu juramento, a marca que o ligava à ordem e a um destino muito maior. O selo estava reagindo à presença do relicário, à energia sombria que emanava daquele lugar amaldiçoado. A marca em sua pele não era apenas uma cicatriz de batalha, ele percebeu. Era uma chave, uma conexão, um farol que o guiava para a verdade, por mais terrível que ela fosse. A voz continuou a ecoar em sua mente, desenterrando dúvidas e medos que ele mantivera trancados no fundo de seu ser. Ele era um protetor da luz, mas a sombra o reconhecia como um dos seus. A dualidade de sua natureza estava prestes a se revelar. De repente, o chão sob seus pés tremeu violentamente. As pedras antigas do templo gemeram em protesto, e poeira de séculos choveu do teto em ruínas. Com um som metálico e agudo, como o grito de uma alma condenada, as correntes negras que envolviam o relicário se romperam, estilhaçando-se em fragmentos que se dissolveram no ar. O relicário se abriu com um clarão ofuscante de luz e escuridão misturadas, forçando Kaelo a proteger os olhos. De seu interior não emergiu o demônio que ele esperava, nem um monstro de garras e presas. O que surgiu foi uma lembrança viva, uma imagem corpórea feita de pura energia. Era a figura de um guerreiro antigo, majestoso e terrível, seu corpo envolto em luz celestial e sombras abissais. Em sua mão, ele portava uma espada feita de fogo puro, uma chama que não queimava, mas que continha o poder de uma estrela. E quando o guerreiro falou, sua voz era como o eco de um trovão distante misturado a um lamento profundo, uma voz que carregava o peso de eras. Kael de Lumiar. A aparição trovejou, e o nome de Kael pareceu abalar as próprias fundações do templo. Tu és o último portador do pacto da chama. O sangue dos antigos corre em tuas veias, e com ele, o poder de libertar ou de destruir este mundo. Kael ficou paralisado, a mente girando com a revelação. O pacto da chama, uma lenda sussurrada apenas nos círculos mais secretos da ordem. Um pacto feito entre os primeiros homens e os seres de luz para conter a escuridão. Ele tentou negar, balbuciar que era apenas um cavaleiro, um servo da ordem. Mas as palavras morreram em sua garganta quando as visões o invadiram, avassaladoras e vívidas. Ele viu o grão-mestre Theon, não como o velho sábio que conhecia, mas jovem e feroz, lutando em uma batalha desesperada contra hordas de sombras. Viu Lizara, sua amiga e mentora, chorando desconsoladamente diante de um corpo envolto em chamas sagradas. E, por fim, a visão mais chocante de todas. Uma criança pequena, de cabelos escuros e olhos assustados, sendo levada às pressas em meio a gritos, fogo e caos. Aquela criança era ele. De repente, a imagem do guerreiro antigo se desfez, transformando-se em cinzas que foram levadas pelo vento sobrenatural que soprava dentro do templo. No instante em que a aparição desapareceu, o selo em seu braço brilhou intensamente uma última vez e depois se partiu com um som sutil, como vidro quebrando. Um silêncio mortal caiu sobre as ruínas, mas durou apenas um segundo. Do abismo escuro sob o altar, algo começou a despertar. Um tremor profundo percorreu a terra e um rugido gutural e primitivo atravessou o vale. Era um som profundo, antigo e faminto, um som que não pertencia ao mundo dos homens. O primeiro dos devoradores havia despertado. O chão sob Kael se partiu e ele lutou para não cair na escuridão que se abria. Uma criatura colossal, um pesadelo feito de sombras e chamas negras, emergiu das profundezas. Seus olhos eram 2 poços de fogo vermelho, fixos em Kael com uma inteligência maligna. Garras afiadas como navalhas rasgavam a pedra enquanto a criatura se erguia.
O monstro rugiu novamente, e desta vez, em meio ao som bestial, Kael ouviu seu próprio nome, pronunciado como se a criatura o conhecesse, como se esperasse por ele. Sem tempo para pensar, Kael ergueu sua espada, a mesma que o grão-mestre Theon lhe dera, a herança da Ordem. No momento em que a empunhou contra a escuridão, uma luz dourada e pura explodiu da lâmina, banhando as ruínas em um brilho reconfortante. Era a luz de Lumiar, o último dom da Ordem, a esperança contra o desespero. O combate que se seguiu foi brutal e caótico. A cada golpe da espada de Kael, a cada investida das garras da criatura, o chão tremia e pedras desabavam. A luz dourada se chocava contra as chamas negras em explosões de energia que ameaçavam rasgar o tecido da realidade. Kael, ferido e sangrando, sentindo suas forças se esvaírem, recitava o juramento da Ordem em voz alta, suas palavras um mantra contra o medo. Mesmo que as trevas me engulam, eu serei a tocha na noite sem fim. Com um último grito de desafio, reunindo toda a sua coragem e o poder que despertava dentro dele, ele avançou e atravessou o coração da criatura com sua lâmina de luz. O monstro gigantesco soltou um uivo de agonia que ecoou por quilômetros e então tombou, seu corpo colossal se desfazendo em cinzas e fumaça escura. Mas antes de desaparecer completamente, sua voz sussurrou uma última mensagem, não na mente de Kael, mas no ar, em um idioma antigo e esquecido que, de alguma forma, ele compreendeu. O selo que abriste era o primeiro de 7. Exausto, ferido e coberto de cinzas, Kael caiu de joelhos diante das ruínas devastadas do templo. A adrenalina da batalha deu lugar a uma compreensão assustadora. Sua jornada não havia terminado em Vaeltar. Ela apenas começara. Ele não havia fechado uma porta para a escuridão. Havia aberto a primeira de 7. E em algum lugar, muito longe dali, em um quarto silencioso na fortaleza da Ordem, Lysara despertou de um sono agitado, o coração acelerado, ofegante por causa de uma visão terrível. A imagem de 7 sóis negros se acendendo no céu, ameaçando consumir o mundo em fogo e sombra. A verdadeira guerra estava apenas começando. Obrigado por acompanhar a jornada de Kael até aqui. A escuridão desperta e a aventura está longe de terminar. Se você gostou deste capítulo e quer saber o que acontece a seguir, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua ajuda é fundamental para continuarmos contando essa história. Até a próxima!